na epístola de Tiago, no capítulo de número 3, fala que Tiago dá aqui uma lição sobre algumas coisas que Deus precisa nos ensinar aqui nesta noite. Ele fala sobre o poder das palavras. O poder que nós temos das palavras. Você sabe por que as pessoas têm um pouco de medo desse negócio de poder na palavra? Porque antes de eu entrar no assunto, eu já vou dizer para você, a sua palavra não cria nada. Não cria. Tiago capítulo 3. A palavra da gente não cria. Eu não posso dizer, esse copo está vazio, haja água. Não vai ter água. Eu posso ficar o dia inteiro aqui, a noite inteira aqui falando, haja água, haja água, haja... Só a palavra de Deus é que disse, haja luz e houve luz. Mas a minha palavra, ela pode criar dentro de mim coisas que eu nem imagino. Quem aqui já ouviu falar, ou já brincaram com você, ou você já brincou, que a criança se machuca, e a mãe vai lá e dá um beijinho, em cima do machucado. Sabe o que fala? Cura. Chama a mãe beijar que sara. E não é que sarava? E não é que dá a impressão de que o negócio passou? Mas você acha que é o poder do beijo? Não é o poder do beijo. É o poder da palavra, que é lançada pela mãe, que cai dentro do coração da criança, de um jeito tão forte, tão poderoso, que o corpo sozinho produz um bem-estar. Hoje ele não está aqui, mas o pastor Fabiano, que esteve entre a vida e a morte, como ele mesmo pôde dizer aqui, esteve no fio da existência. O médico falou para ele assim, essa senhora que está do seu lado é sua mãe, não é? Ele disse, é. O médico olhou para ele e falou assim, mãe tem poder de vida. Oração de mãe não deixa filho morrer. Oração de mãe não deixa filho sofrer. Sabe o que ele estava querendo dizer? Não é que a oração da mãe é mais forte. É que quando nós, quem ainda tem, pode desfrutar disso. Quando a gente ouve a voz da mãe, nos traz uma segurança tão grande, porque a gente acha que mãe é super-herói, mãe é super-mulher, mãe sabe tudo. Eu gosto da tirinha do Calvin e do Haroldo, porque ele pega um animalzinho que ele acha machucado, e ele leva para a mãe. E no caminho, o amiguinho dele pergunta para ele assim, mas será que a sua mãe vai saber cuidar? Ele disse assim, mãe sabe tudo. Mãe pode tudo. Na cabeça dele, mãe pode tudo. Hoje eu quero que Deus, como um Deus Pai e um Deus Mãe que é, coloque no seu coração um sentimento de paz, um sentimento de alegria, um sentimento de cura, um sentimento de amor, um sentimento de acolhimento. Sabe aquele acolhimento de quando você está no desespero e você ouve a voz da mãe? Essa semana eu estava num lugar, numa praça,
E uma mãe estava com 2 crianças. E a praça estava vazia, só estava eu e essa mãe com essas 2 crianças. E o menino daqui a pouco resolveu correr, menino de uns 3 anos por aí. E ela começou a correr, e eu fiquei observando correr, e daqui a pouco ela disse assim, vamos nos esconder dele. E ela se escondeu, tinha lá uma quadra, ela entrou na quadra e se escondeu. E o menino continuou correndo. Só que quando ele olhou para trás, a mãe não estava. A irmãzinha dele também não estava. E eu fiquei só observando. E ele começou a correr, e ele ia para lá e para cá, ia para frente e para trás. E ele foi até o lugar que a mãe estava, mas ele não entrou na quadra e não conseguiu ver. Aí ele me viu sentado. Ele correu. Sônia, ele correu para mim. Ele correu, as lágrimas já estavam aqui, ó. E ele falou, você não viu a minha mãe? Aí eu falei para ele, sua mãe está ali. Sua mãe está ali. Está atrás daquele muro. Estraguei a brincadeira. Mas eu não resisti. Eu não aguentei ver aquele menino chorando no desespero, a dor era tão grande, porque ele não tinha a mãe, ele não conseguia enxergar a mãe. Querido, quantas vezes nós estamos assim em relação a Deus? A gente vai correndo, a gente vai andando, a gente vai para lá e para cá, e a gente fala assim, não, Deus está aí. Deus está ali, aí a gente olha e fala assim, eu fui para tão longe de Deus, e agora a gente sai procurando para um e para o outro. Você sabe onde Deus está? Você viu Deus aí? Aí alguém diz, senta aí, Ele está aí dentro de você, Ele não te perdeu, mas você se perdeu dele. E às vezes a gente se perde de Deus. Deus está aqui. Aquela mulher estava ali na praça, ela não tinha se perdido, ela não tinha ido para outro lugar, mas o menino não conseguia encontrar, ele tinha se perdido da mãe. Hoje eu quero dizer para você, Deus veio aqui hoje para te acolher, para dizer para você assim, fica aqui perto, vamos andar junto, não importa a dificuldade que você está passando, não importa a luta que você está passando, não importa as batalhas que você está vivendo, começa hoje em nome de Jesus profetizar, eu ando com Deus, eu ando com Deus e Deus anda comigo, não importa as circunstâncias que eu estou passando, não importa a dificuldade que eu estou passando, não importa se eu estou em cima, se eu estou embaixo, não importa se como eu estou, acordei, mas Deus ainda está comigo, Ele não desistiu de mim. Hoje a canção que nós cantamos aqui disse assim, não, quem mandou largar a rede? Quem mandou desistir? Quem mandou parar? Quem disse que era para você parar? Ah, porque Deus esqueceu. Não. Quando eu olho aqui esse texto de Tiago, ele diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberam mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grande e levadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua. É um pequeno membro
e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e inflama pelo inferno. Porque toda a natureza, preste atenção nisso, toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais e do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, e está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. O cuidado de Deus para nós hoje está aqui. O que você tem produzido com as suas palavras? Eu falei da palavra da mãe. Eu falei da palavra do pai. A palavra de um amigo. O quanto isso produz dentro de nós coisas boas. Como é gostoso. Como é gostoso você ouvir a voz de quem você ama. A voz de quem você ama é música para os nossos ouvidos. E a minha pergunta hoje é: o que as suas palavras estão produzindo dentro de você? Eu não vou nem falar o que ela está produzindo nas outras pessoas. Eu nem vou perguntar para você o que é que as suas palavras estão falando com outros. Porque lá em Provérbios, no capítulo 18, verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder das palavras. Ou em algumas versões, no poder da língua. E ainda acrescenta, ó, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que ela está querendo dizer? Essa morte que Salomão está falando, a gente acha que é porque eu vou lançar uma palavra para alguém e aquela pessoa vai morrer. E eu vou matá-la com a minha palavra. Não, ele está falando de uma palavra que eu lanço da minha própria boca. Lanço da minha própria boca, e não é para matar o outro, ela acaba matando a mim mesmo. Você está entendendo? Ela acaba matando a mim mesmo. Eu falo, e aquilo me contamina. Eu falo, e aquilo me machuca. Eu falo, e aquilo começa a dar destino à minha vida. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida aqui hoje. As palavras que saem da sua boca dão destino ao seu futuro. As palavras, não é a palavra que sai da boca do seu pai tão somente, da sua mãe tão somente, das pessoas que estão ao seu redor. Não, não. Essas palavras, eu falei aqui uns domingos atrás, falando sobre isso. Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve das outras pessoas e o quanto a gente guarda isso. Mas hoje eu quero falar das suas palavras.
O que você fala para você mesmo? O que você fala de você mesmo para você mesmo? Ai, pastor, eu não falo comigo mesmo porque eu não sou louco. Não, tem que falar. Tem que falar com você mesmo. Tem que bater um papo com você. Conversa com você, saiba como é que você está. Ouça o seu coração. E a gente às vezes não presta atenção nisso. E a gente está lançando palavras que não estão nos dando vida, mas estão nos dando morte. As palavras estão nos dando morte, a gente não presta atenção no que a gente fala. E a gente diz que tudo está ruim. Eu estava conversando com o pastor César agorinha sobre isso. Ele nem sabia que eu ia ministrar sobre isso, mas a gente comentou sobre isso. Meu irmão, se você se deixar levar pelas palavras das pessoas, você deita e morre. Porque onde você chega, a pessoa vai falar assim, está difícil. Ih, ganhar dinheiro hoje está difícil. Ih, arrumar um bom emprego hoje está difícil. Ah, hoje em dia ninguém mais fica rico. Ah, hoje em dia comprar casa, comprar casa hoje, isso já nem passa mais pela minha cabeça, porque eu acho que isso não é para mim. E eu tenho uma instrução de Deus para a tua vida aqui hoje. O teu cérebro, ele acredita naquilo que você fala. O teu cérebro não sabe se é mentira ou se é verdade. Teu cérebro é como uma criança. Você fala para ele e ele acredita. Então, se você diz que você não vai conseguir, não é que você saindo de casa dizendo, eu acho que eu posso, eu acho que eu posso, eu acho que eu posso. Não é que isso vai te fortalecer, não é que isso vai fazer com que você conquiste. Mas é que você saindo de casa já com a certeza de que você vai chegar lá, você vai estar muito mais motivado, muito mais impulsionado. As coisas parecem que correm melhor, as pessoas têm medo e acham que isso aí é pensamento positivo. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, se você tem pensamentos negativos, joga isso no lixo. Porque Jesus tinha pensamentos positivos ao nosso respeito. E Jesus tinha pensamentos positivos ao respeito deles. Diziam para ele assim, esse daí expulsa demônio por Beelzebul. Ele disse, não, você não me conhece. Ei, querido, eu tenho uma palavra do céu que está vindo no meu coração agora. Para de concordar com as pessoas que estão denegrindo você. Eu acho que eu não vou ser processado, né, por você falar denegrindo, né, que tem gente que não gosta. Mas segundo a Cíntia Chagas, isso não tem nada a ver. Mas para de concordar com as pessoas. Você já percebeu? A pessoa, você está assim, a pessoa fala assim, nossa, hoje você está meio feinha. Aí você olha no espelho e fala, nossa, é mesmo. Nossa, essa roupinha, nossa, eu estou um bagaço. Nossa, você estava até se sentindo mais ou menos. Você não estava se achando assim, a Miss, mas você não estava para baixo. Mas aí alguém olhou para você e falou, nossa, seu cabelo hoje está mandando, nossa. Você acha que você fica bem ou fica mal? Se você estava mal, você fica pior. Sabe por quê? Porque você vai falar assim, é mesmo. Eu não estou bem. É mesmo, eu também não estou me sentindo tão bem. Realmente, eu estou me sentindo tão mal com esse negócio aqui. Sabe por quê? Porque você concordou com a ideia do outro. E aquela palavra caiu dentro do teu coração e fez mal para você, mas em nome de Jesus, hoje você vai se valorizar. A gente fala tanto que Jesus nos ama, a gente fala tanto que nós somos filhos do rei, a gente fala tanto que nós somos cuidados por Deus, mas qualquer pessoa joga a gente lá embaixo, qualquer palavra joga a gente lá embaixo, qualquer situação joga a gente lá embaixo e a gente começa a dizer, ó dia, ó azar, a gente começa a dizer que a gente é feio, a gente começa a dizer que a gente é pobre, sabe, principalmente esse negócio de dinheiro. Toma cuidado, meu irmão. Pastor, então se eu falar que eu sou rico, eu vou ficar rico? Não! Mas pelo menos você não vai ficar triste. Porque se você ficar falando, eu sou um pobre, eu sou um miserável,
que você fala? Não tem dinheiro. Vamos fazer, não tem dinheiro. Fala nada não. Fala assim, no momento estou desprovido, mas me aguarde. Aleluia. No momento estou desprovido, mas me espera. Você vai ver. Deus é comigo. Estou debaixo dos planos de Deus. Estou debaixo das bênçãos de Deus, aleluia. Vai chegar o momento certo, como foi cantado aqui, como foi ministrado para nós aqui no louvor, e não vai ser um dia especial, com trovoadas, com revoada de anjos, numa celebração extraordinária, que você vai estar ali numa conferência profética, que você pagou milhões para participar, não, vai ser um dia comum, aleluia, que Deus vai se manifestar e vai mudar a sua história. Quantas vezes Pedro saiu sem um peixe sequer daquele mar? Várias vezes. Não foi só aquela vez. Não foi só aquela vez. A gente conhece na Bíblia só aquela vez, mas quantas vezes Pedro saiu de lá? Eu tive comércio durante muitos anos, e eu sei disso. Quantas vezes eu abria às 8 da manhã, fechava às 7 da noite, para voltar para casa sem pegar um serviço sequer. Entrava alguém e eu dizia, agora vai, aleluia, agora chegou a hora. O cara fazia o orçamento e, mais tarde eu passo. E esse mais tarde até hoje eu estou esperando ele. E eu na expectativa. Mas tinha dia, meu amado, aí eu voltava para casa, Isabel já me conhecia, já olhava, eu falava, hoje foi daqueles, entramos, como a gente costumava dizer, hoje não deu para pagar nem a energia, se eu tivesse ficado fechado, seria melhor, mas você não sabe, a Sônia tem o salão dela lá, meu pai dizia, ficou esperando quem não ficou de vir. A Sônia fica esperando quem não ficou de vir. Quem tem comércio, o César fica lá esperando quem não ficou de vir. Ou não é, César? Sabe por quê? Porque ninguém disse que ia lá. Mas ele abriu a porta e disse, Senhor, hoje vai. Só que tem dia que não vai. Só que tem dia que não vai. Mas também tem dia, meu irmão, aleluia, oh glória, tem dia, um dia comum, um dia como outro qualquer, um dia sem nenhuma história diferente, você só abriu o comércio, você só começou a trabalhar, você só foi para a sua empresa, é só um dia na sua família, mas alguma coisa lá do céu, aleluia, se manifeste e escolhe aquele dia para você, louvado seja o nome do Senhor. Mas se te encontrar triste, cabisbaixo, dizendo, isso não é para mim, Deus queria colocar na sua mão, e você falando, não é para mim, eu não tenho direito a isso, eu não posso disso, não, meu irmão, diga, Senhor, eu creio que o Senhor tem o melhor dessa terra para minha vida, eu creio que o Senhor tem o melhor dessa terra para minha família. A boca é o espelho do nosso coração, a boca é o espelho do nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Hoje Deus trouxe você aqui, não foi para encher você de palavras, mas foi para encher o seu coração de amor, aleluia. Foi para encher o seu coração de alegria, foi para encher o seu coração de esperança, para dizer para você, aleluia, não importa se hoje não está legal, amanhã é um outro dia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amanhã é um outro dia. Amanhã é um outro dia, querido. É outra história. É outra página. É Deus colocando uma página nova e dizendo para você, vamos escrever. Mas aí tem gente que olha e diz assim, isso não é para mim. Isso aqui, nunca diga que algo não tem cura.
Espírito Santo está falando para mim aqui. Ah, mas o médico falou que não tem cura. Mas não diga que não tem cura. Sabe por quê? Porque o médico falou, mas ele não falou nada ainda. Deus pode mudar. O que é impossível para o nosso Deus. Mas aí a gente pega e faz da palavra do médico a nossa verdade. Mas a nossa verdade é essa daqui, porque Ele é o caminho e Ele é a verdade. Aleluia. A verdade não é o que seu vizinho falou, a verdade não é o que o médico falou, a verdade não é o que o advogado falou, a verdade, aleluia, é essa aqui. Eu sou o caminho, por onde você vai seguir, eu sou a verdade, aquilo que realmente vai te acontecer, e eu sou a vida que você pode viver. Eu quero profetizar que a partir de hoje, aleluia, você vai lançar a palavra de vitória para a tua vida. Ah, não é para o outro não, pastor, não, para o outro você vai lançar também se você quiser, mas primeiro você vai começar com você. Vai começar com você, lançar a palavra de vitória para a sua vida. Mas eu não estou vendo, mas não é sobre ver, é sobre crer. Quando Deus fala com o profeta Ezequiel, e eu falo para ele, você está vendo esse vale de ossos secos? Meu irmão, deixa eu dizer para você, profetizar e lançar a palavra de vida, não é negar a realidade. Ninguém aqui tem problemas mentais, a gente está vendo que está difícil. Mas Jesus olhou para uma menina e quando o pai disse assim, está morta, ele não está, só dorme. Aleluia. O pai estava vendo morta, mas Deus estava vendo viva. Aí deixa eu dizer para você, aleluia, a visão de Deus é diferente da sua. Você está vendo acabado, Deus está vendo um novo início. Você está vendo o fim, Deus está dizendo assim, recomeço, aleluia, nova história, novo momento, novo tempo, vai começar tudo de novo. Senhor, mas já acabou? Não, está começando. Aleluia, eu profetizo sobre a sua vida, tudo aquilo que o diabo disse é o fim, tudo aquilo que o diabo falou acabou, tudo aquilo que o diabo falou parou por aqui, Deus está dizendo, não, é um recomeço, é uma nova história, vou colocar um plano novo, vou colocar você num caminho diferenciado. Mas nós precisamos falar isso, e nós precisamos acreditar. Quando o profeta Ezequiel olha aquele vale de ossos secos, Deus falou para você, o que você vê aí? Acho que se fosse eu ia ficar com medo, se eu vou falar que os ossos estão secos, ele vai falar que eu não tenho fé, como é que eu vou ficar nesse negócio, né? O que eu falo agora? Está seco? E a Bíblia diz que nem era seco, era sequíssimo, que era para piorar o negócio. Você está vendo? Estou. Ah, irmão, o Espírito Santo está falando comigo aqui, que você está olhando e está dizendo, Senhor, está sequíssimo, que você está dizendo, Senhor, não vejo para onde, e você fala isso, e você já lançou essas palavras para você mesmo, que você não vai ter uma família feliz como você imaginou, que você não vai ter um casamento feliz como você imaginou, que você não vai ter uma vida espiritual como você desejou, que você não vai ter uma vida de relacionamento com Deus como desejou, mas deixa eu dizer para você, Deus tem a vida que você sonhou, Deus tem isso. Eu não vejo, não é sobre você ver, eu digo mais uma vez, é sobre o que você acredita, é sobre o que você planeja, é sobre aquilo que você sonha, é sobre aquilo que você não se desvia, irmão. Não olha para a direita nem para a esquerda, vai embora, tem coisa para fazer, faça, mas todas as vezes volte para o caminho, volte a lembrar das promessas de Deus. Aí Ezequiel olha para aquele vale de ossos secos, e Deus fala para ele assim,
Profetiza. Profetiza. Agora eu lhe pergunto para você, como é difícil a gente profetizar a vida por aquilo que nossos olhos estão vendo como mortos. Você já parou para pensar? Como é difícil eu dizer, Senhor, esse copo está cheio, sendo que eu estou vendo que ele não está totalmente cheio. Mas eu tenho que dizer isso aqui, porque Deus disse, fala que está cheio. Profetiza que está cheio. Porque não é sobre a sua palavra, é sobre a minha palavra. Quando a chuva parou, e não choveu mais de 3 anos e meio, Elias foi lá para profetizar, e ele lançou uma palavra, vai chover. Mandou o menino olhar, olha se já tem nuvem de tempestade. O menino volta, porque é assim, sempre vai ter alguém para dizer assim para você, não vai dar não. Sempre vai estar dando para você, você está dando uma de louco. Você não está vendo que não tem nuvem? Você não está vendo que não pode chover? Você não está vendo que não tem como frutificar esse negócio? Você não está vendo que os seus planos não tem como dar certo? Querido, eu estou vendo, mas Deus não tem a minha visão, aleluia. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, os sentimentos de Deus não são os sentimentos, os meus sentimentos, e nem meus olhos são os olhos de Deus. Deus está vendo o que você não está vendo. Fala para o seu irmão, profetiza para ele. Fala para ele, Deus está vendo o que você não enxerga, o que você não está vendo. A gente não enxerga. Aí o menino volta, fala para o profeta, queria falar nada não, mas acho que o senhor vai passar uma vergonha. Não queria ser vou dizer para o senhor, tem nada não, o máximo que tem lá é uma nuvenzinha, ó, do tamanho da mão de um homem. O senhor quer saber? Não chove. Mas Elias aprendeu que a palavra de Deus na vida dele tinha poder. E que as palavras que ele lançava virava verdade, que as palavras que ele lançava, aleluia, criavam uma atmosfera diferenciada. Você já viu aquelas pessoas que quando ela entra num ambiente assim, parece que cai assim um negócio ruim assim, a pessoa chega, aí você pergunta, e aí? Tinha uma senhora, isso faz muitos anos, você até me desculpa como eu vou falar aqui, mas a Isabel lembra dela, tinha uma senhora que ia no trabalho que a gente se conheceu na autoescola, e ela fazia limpeza uma vez por semana, não sei como é que era, e a gente falava assim para ela assim, e aí, dona Maria, como é que a senhora está? Ih, rapaz, essa noite passei a noite no banheiro, dor de barriga, dor não sei do que, você falava, vixe, meu Deus do céu. E ela era sincera, ela falava real, não tinha esse negócio, tive um desconforto intestinal. Não, dor de barriga mesmo, diarreia, a coisa ficou feia, não sei, você entendeu? Nunca você chegava nela para estar bem. Não tinha um dia que você falava assim, e hoje? Não, também hoje não foi, hoje teve problema, meu filho não sei o quê, que bebeu, que chegou em casa, quebrou tudo no outro dia, e agora é meu marido, agora não tinha um dia que chegava bem. Será que Deus está falando com você hoje aqui? Como é que você tem chegado? Tem gente que chega no ambiente e o ambiente cai. Tem gente que chega no ambiente e parece que ele traz luz para aquele negócio. Ele levanta. Quem estava triste começa a sorrir. Quem estava desanimado começa a ter esperança. Quem estava querendo parar, diz assim, não vou parar não, puxa vida, esse cara, ele me trouxe algo bom. Quem já recebeu o abraço de alguém, quem já recebeu uma palavra de alguém, e você estava mal, e depois daquilo ali você fala, cara, eu saí daqui melhor.
Sabe por quê? Elias sabia disso, e Elias olhou e disse assim, o menino disse, olha, tem uma nuvenzinha pequenininha, não vai rolar. Ele disse, chama o rei, avisa que vem grande tempestade. Manda recolher os cavalos, manda trancar as portas, manda fechar tudo, porque eu já vejo, eu já ouço um barulho de grande chuva, aleluia. Ele já estava profetizando, aleluia. A nuvem agora era pequena, mas aquela nuvem ia crescer, porque não era sobre ele, era sobre a promessa de Deus, era sobre o poder de Deus. E eu profetizo sobre a sua vida hoje. A nuvem pode ser pequena e está todo mundo dizendo, não vai dar certo, mas já, aleluia, chove na sua horta. Aleluia. E sabe o que você vai ter que ouvir? Você vai ter que ouvir as pessoas dizendo assim, quem te viu, quem te vê, hein? Fala para o seu irmão, quem te viu, quem te vê. Fala para ele. Quem te viu, quem te vê. Sabe por quê? Porque você profetizou, porque você tirou as palavras de maldição da sua vida. Você tirou as palavras de morte da sua vida. Você tirou as palavras de tristeza da sua vida. Você tirou as palavras de desânimo da sua vida. Não, se você não conseguir falar uma palavra de vida, não fala de morte, fica calado. Aí o profeta olha para o vale de ossos secos e começa a profetizar. E das palavras dele começam a surgir milagres. Começam as coisas mudarem. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida aqui, entre tantas que eu já falei. Por causa das suas palavras, as coisas vão mudar dentro da sua casa. Por causa das suas palavras, as coisas vão mudar no seu dia a dia. Eu vou fazer um desafio para você aqui. Amanhã você não vai reclamar de nada. Você vai levantar pela manhã, não vai reclamar de nada. Não tem café? Senhor, obrigado porque hoje tem chá. Não tem pão fresquinho? Senhor, ainda bem que o Senhor me deu a oportunidade de esquentar esse pão aqui, que agora ficou bom, hein? Eu queria era esse quentinho mesmo, Senhor. Esse é o que eu... A minha esposa está trabalhando. Você acredita nisso? Vai fazer 62 anos e decidiu trabalhar. Mas amém, glória a Deus por isso, pela saúde, glória a Deus por tudo, né? Glória a Deus pela saúde, pela disposição, por ter encontrado. Mas aí ela me apertou. Porque eu mal sabia esquentar água. Mal sabia esquentar água. Hoje eu faço omelete. Aleluia, glória a Deus. Outro dia eu fiz um omelete de presunto, de queijo, que até eu mesmo falei, nossa, Masterchef, cara, uau. Mas sabe por quê? Porque Deus cuida da gente. Porque Deus cuida da gente, e às vezes a gente acha que as coisas vêm difíceis para a gente morrer. Ah, Senhor, essa dificuldade é para eu me jogar. Não, é para você tomar uma atitude, aleluia. Sabe, eu podia ficar em casa reclamando, ligando para ela, dizendo assim, Isabel, queimou o bife, não deu certo. Não, eu não reclamo de nada. Ainda falo para o Gustavo às vezes quando ele vai almoçar em casa. Você quer batatinha
Ou você quer polenta? Tudo congelado, era só jogar no coisa, mas tudo bem. Não tem problema. Mas, você entendeu? Cresci. Agora não passo mais fome, não. Não dependo mais de self-service, não. Agora eu me viro. Mas por quê? Porque eu decidi que eu não ia reclamar. Eu ia fazer. Hoje Deus nos trouxe aqui, e eu vou encerrar por aqui, para dizer para a gente o seguinte: mude as suas palavras e você vai mudar o seu destino. Mude as suas palavras e você vai mudar o seu dia. Sabe qual é o problema? É que a gente se acha muito pequenininho. Aí você é secretário do secretário do secretário do secretário, aí você fala assim, eu não tenho importância. Tem sim, porque se você não fosse importante, você não estava lá. Não importa o tamanho do cargo que você tem, você é importante porque você estava lá. E eu quero orar com você hoje aqui, porque Deus está falando conosco hoje aqui. Ele trouxe aqui para cuidar de você. Essas palavras que foi lançada hoje aqui é para você. Ah, mas isso daqui eu vou falar para o meu... Não, põe em prática em você. Põe em prática em você isso aqui hoje. Saia daqui hoje dizendo assim, eu não vou falar mal de mim. Porque tem gente que fala assim, eu não sou fofoqueiro, mas fala mal de você. Você não fala dos outros, mas fala de você. Você não pode, você não é, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Ai, eu sou tão desengonçado. Você já viu aquelas pessoas? Ai, você é tão estabanado. Aí você fala, é mesmo, né? Eu sou tão estabanado. Aí você fica cada vez pior. Porque você já aceitou, você falou, eu sou assim mesmo, eu sou estabanado mesmo. E aquilo você acha que normaliza aquilo que não deveria normalizar. Já pensou, professor Fábio? Dá licença de chamá-lo dessa forma, mestre. Se o senhor lá na sua sala de aula ficasse falando esse tipo de coisa para os meninos, falando que eles não iam conseguir, mas tu é burro, hein? Eu já contei aqui, mas eu passei a minha vida ouvindo meu pai batendo na minha cabeça e dizendo, você não vai ser nada. Você vai ser empregado da sua irmã. Você não tem futuro. Vai cavar a valeta. Já pensou se eu tivesse guardado isso para mim? Meu pai, coitado, na ignorância dele, no Nordeste, nunca frequentou uma sala de aula, ele não achou, nunca passou pela cabeça dele que ele estava me fazendo mal. Eu não o culpo, de jeito nenhum, eu conto isso, mas eu não conto isso com mágoa, nem com rancor, ele não sabia, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Mas graças a Deus, que Deus não deixou que eu guardasse isso no meu coração. Agora eu quero encerrar perguntando para você, como você está com você mesmo? Como você está? Como estão as palavras? Como são as conversas? Sabe aquela hora que tu deita no travesseiro? Para dormir, aí é só você, Deus. O que você pensa ao seu respeito? Você deita dizendo assim, minha vida não está dando certo. Nada na minha vida dá certo. Eu errei aqui, eu errei ali, eu fui um troço aqui, eu fiz aquilo. O que você fala? Qual a história que você escreve sobre você mesmo? Sobre você mesmo.
Se eu pegasse hoje aqui, tivesse a oportunidade de pegar uma folha em branco, uma caneta, e desse para você e dissesse assim: escreva uma história sobre você. O que você acha de você mesmo? Porque se eu perguntar assim para a Sônia, né? Se eu usar você de novo, Sônia, que está aqui na minha frente. Se eu perguntasse para a Sônia, Sônia, o que você acha do pastor? Ela ia escrever. Mas se eu perguntar para ela assim, o que você acha de você mesmo? Aí fica mais difícil, né? A gente escrever, né? Porque a gente está falando da gente mesmo. E a gente se conhece. Eu posso mentir falando do outro. Mas mentir falando de mim mesmo, fica difícil. Então hoje eu quero orar com você. Você que precisa dar uma melhorada na sua autoestima. Você vai começar com as palavras. Porque toda mudança, irmãos, toda mudança verdadeira, ela só é real quando ela é de dentro para fora. Tudo que muda de fora para dentro é falso, é frágil, logo vai embora. Você sabe por que eu vejo muita gente indo embora da igreja? Não estou dizendo igreja restauração, estou falando igreja, na sua totalidade. Porque tem gente que abraçou a religião, mas não abraçou Jesus. Ele gosta dos usos e costumes. Ele aprendeu que mulher não usa saia, que homem não usa bigode, que não sei quem não fala palavrão, que não bebe bebida alcoólica. Ele aprendeu tudo isso. Então, a transformação dele é externa. Ele usa uma roupa de crente, uma Bíblia de crente, ele fala que nem crente, mas o coração, as palavras que ele conta para ele mesmo, não se converteu. Por isso que Jesus fala assim, que tem que nascer de novo. Sabe por que ele fala nascer de novo? Não dá mais tempo de eu falar, mas porque ele diz que se nascer de novo é começar a história novamente. Nascer de novo, alguém disse, eu escrevi sobre isso, que quando eu tenho um encontro com Cristo, se eu nascer de novo, nunca mais ninguém vai ver o velho homem. Forte isso, né? Se eu nascer de novo, no encontro com Cristo, aquele homem que as pessoas conheciam, esse não volta mais. Porque eu nasci de novo. Hoje eu queria que você nascesse de novo. Nas suas palavras. Nos seus pensamentos. Houvesse uma metanoia. Você pode se colocar em pé?